Desde o momento em que as portas do tribunal se abriram, todo mundo entendeu que ele achava que mandava ali. Nem precisava perguntar o nome. O andar denunciava. O relógio caro brilhando sob a manga do blazer, denunciava. O jeito de segurar o celular, digitando enquanto caminhava, como se cada passo fosse mais importante que qualquer pessoa naquela sala, denunciava. Matheus Ferraz. Empresário do ramo de eventos, dono de boate, casas de show, restaurante caro com fila de espera e lista de influenciadores. Conhecido na cidade não só pelos negócios, mas pelo temperamento explosivo, pelas brigas filmadas em porta de balada, pelos vídeos que, vez ou outra, viralizavam com ele xingando funcionário ou cliente. Naquela manhã, ele entrava no tribunal como se estivesse entrando na própria empresa. Sem tirar os óculos escuros. Sem diminuir o tom de voz ao falar ao telefone. Sem olhar para ninguém além dele mesmo. Não, cara, relaxa, dizia ele ao celular, atravessando o corredor. Isso aqui vai ser rápido. Só um ajuste. Depois eu passo aí para resolver o lance do camarote. Fica tranquilo, eu não perco para juiz de fórum municipal. Algumas pessoas ouviram e se entreolharam. Um senhor que aguardava sua vez para uma audiência de pensão alimentícia abaixou os olhos. Uma mãe com o filho pequeno ajeitou a camisa do menino e cochichou. Fica quietinho, tá? Isso aqui é lugar sério. Matheus passou sem ver ninguém. Atrás dele, vinha o advogado, terno alinhado, pasta de couro, olhar de quem já sabia que ia ter que gastar metade da audiência tentando consertar o estrago da arrogância do cliente. No fundo da sala, duas funcionárias do tribunal cochichavam. É ele mesmo, né? Aquele das baladas. Dizem que foi pego rodando com o carro da empresa bêbado, xingando o policial e quase batendo no carro de uma família. E veio assim, de óculos escuros, como se fosse o dono do lugar. Vai ver, nunca ouviu em juízo quem manda é o juiz. Lá na frente, na cadeira alta, o juiz já estava sentado. Era o mesmo homem que, ao longo dos últimos meses, tinha encarado adolescentes insolentes, milionários ameaçadores, idosos injustiçados, mães desesperadas. Um senhor de cerca de 70 anos, pele morena clara, cabelo grisalho curto e encaracolado, óculos de armação metálica no meio do nariz, expressão severa e atenta. Naquela manhã, o olhar era ainda mais cuidadoso. Ele observou Matheus entrar, sem anunciar sua presença, ainda falando ao telefone, como se tempo de juiz fosse extensão da sua agenda pessoal. O oficial de justiça anunciou em voz alta. Todos de pé. As pessoas se levantaram. Matheus demorou um segundo, terminou a frase. Depois te ligo. Tô entrando aqui, e só então desligou, enfiando o celular no bolso com impaciência. Não tirou os óculos. Não abaixou o queixo. O juiz o observou em silêncio. Depois assentiu para que todos se sentassem. Bom dia a todos, disse, com voz firme. Vamos dar início à pauta desta manhã. Ele folheou alguns processos até chegar no que procurava. A capa era mais grossa do que o normal para um simples caso de trânsito. Chamem à frente o senhor Matheus Andrade Ferraz. O oficial repetiu. Réu, Matheus Andrade Ferraz. Aproximar-se, por favor. Matheus caminhou até a frente com o mesmo jeito de quem atravessa uma pista de dança, absoluto, seguro, convencido de que todos o estão vendo, e deveriam, mesmo. Parou diante do microfone sem tirar os óculos escuros. O juiz o encarou por alguns segundos, em silêncio, apenas olhando aquilo, um homem sentado diante da justiça como se estivesse diante de um promotor. Então, calmamente, disse. O senhor poderia, por gentileza, retirar os óculos? Matheus apoiou uma mão no microfone. Problema de sensibilidade à luz, excelência. A palavra excelência saiu automática, mas sem respeito. Uso direto, médico recomendou. O juiz sustentou o olhar. O senhor tem atestado médico nos autos indicando essa necessidade? O advogado se inclinou rapidamente para o microfone. Excelência, se me permite, meu cliente. Eu perguntei a ele, doutor, interrompeu o juiz, sem elevar a voz. Matheus apertou a mandíbula. Não trouxe atestado, não. Respondeu, num meio sorriso. Mas posso providenciar depois, se for o caso. Não será necessário, retrucou o juiz, ainda sereno.
O tribunal não está aqui para negociar protocolo de respeito básico. Em audiência, eu preciso ver os olhos de quem está falando comigo. Tire os óculos. A sala ficou em silêncio. Por um breve momento, Mateus pareceu não acreditar que alguém tinha lhe dado uma ordem tão direta daquele jeito. Ele respirou fundo, forçou um sorrisinho de canto, aquele típico de quem está irritado, mas finge que está tudo sob controle, e tirou os óculos devagar, dobrando com cuidado excessivo, como se fosse um ato de concessão grandiosa. Quando levantou os olhos, havia desafio neles. O juiz não recuou. Por favor, diga seu nome completo, idade e profissão para registro. Mateus Andrade Ferraz. 35 anos. Empresário do ramo de entretenimento. O tom tinha peso na palavra empresário. Como se fosse sinônimo de acima de encrenca pequena. O juiz anotou. Muito bem, senhor Mateus. O senhor está aqui hoje para responder a uma sequência de infrações de trânsito e condutas correlatas, incluindo dirigir sob influência de álcool, desacato à autoridade, direção perigosa, ameaça e danos ao patrimônio. O senhor tem ciência desses fatos? Mateus deu de ombros. Tenho ciência do exagero, excelência. Me informaram da acusação, sim. Mas tem muito teatro aí. História pela metade. Hoje a gente esclarece. O juiz inclinou levemente a cabeça para o lado. Vamos então recapitular, e com calma. Ele abriu o processo na primeira ocorrência. Segundo o boletim, no dia 14 de maio, por volta de 2h47 da madrugada, o senhor foi abordado pela polícia conduzindo um veículo de sua empresa em alta velocidade, na região central, após denúncias de que estaria cantando pneu e avançando sinais vermelhos. Confere? Mateus soltou um sorriso curto. 2h47, excelência. Saída de balada. Cidade viva. Eu tava indo embora do meu próprio evento. Às vezes a polícia exagera para mostrar serviço. O senhor foi submetido ao teste do bafômetro, continuou o juiz, ignorando o comentário, que constatou o nível de álcool no sangue acima do limite permitido. Recusou-se inicialmente a soprar, só o fazendo após insistência dos agentes. Durante a abordagem, há relatos de ofensas e ameaças. O senhor confirmou isso em depoimento anterior? Mateus se ajeitou. Estava alterado, sim. Tinha bebido. Falei algumas coisas atravessadas. Mas, em ameaça é exagero. O juiz virou a página. Um dos policiais registrou que o senhor teria dito, e aqui eu vou ler literalmente, você sabe com quem está falando? Eu pago o salário de vocês. Se esse vídeo cai na internet, quem se queima são vocês, não eu. Um telefonema e isso aqui desaparece. Alguns olhares se ergueram na sala. Mateus inclinou o queixo. Excelência, com todo respeito, eu sou figura pública. Vivo de imagem. Às vezes uso expressão forte. Você sabe com quem está falando é maneira de dizer eu não sou qualquer um bêbado na rua. E é verdade, eu pago muito imposto, gero emprego. O juiz levantou uma das sobrancelhas. O senhor mede o próprio valor pela quantidade de imposto que paga? Eu meço pelo impacto que tenho, respondeu Mateus, sem hesitar. Tem gente que só atrapalha. Eu faço a economia girar. No fundo da sala, uma senhora de uniforme de limpeza deu um meio sorriso triste. O juiz não sorriu. Também consta aqui uma gravação em vídeo feita por um dos passageiros do carro que o senhor quase atingiu quando avançou o sinal. Ele ergueu algumas fotos. Família com criança pequena no banco de trás. Essas pessoas também fazem a economia girar, senhor Mateus. Mesmo sem luz de camarim. O empresário respirou fundo, impaciente. Eu não bati em ninguém. Não houve acidente. No fim, é isso que conta. O juiz olhou por sobre os óculos. O senhor acha mesmo isso? Mateus recostou ligeiramente um ombro, como se estivesse em uma cadeira de bar. A lei é clara, excelência. Multa, suspensão, curso de reciclagem, em tudo isso eu já conheço. Não é a primeira vez que venho aqui. Eu pago, cumpro o que tem que cumprir, sigo a vida. Não precisa transformar isso em novela. Houve um murmurinho leve na plateia. O juiz, no entanto, permanecia sóbrio.
Não é a primeira vez que vem aqui, repetiu, folheando mais algumas páginas. De fato. Ele passou o dedo por algumas datas. O senhor já esteve neste tribunal por excesso de velocidade, por som alto na rua, por estacionamento irregular em cima de calçada, por desrespeito à fila de táxi em frente à sua própria casa de show. Em todas as ocasiões, saiu com multa e advertência. Em todas as ocasiões, prometeu moderar a conduta. Fechou o processo. Não moderou. Mateus agora cruzou os braços. Excelência, com sinceridade, se toda pessoa que passa um pouco da linha à noite fosse tratada como criminoso, essa sala não dava vazão. Eu trabalho com noite. Trabalho com gente bêbada, com confusão. É natural que eu mesmo estoure às vezes. Eu não sou padre. E acha que isso te torna especial? Perguntou o juiz. Diferente dos outros? Não diferente, corrigiu Mateus, com um meio sorriso. Mas, impreparado para lidar com o conflito. Eu sei como funciona a rua. Sei como funciona a polícia. Sei como funciona a mídia. Eu não me assusto fácil. O juiz o encarou com atenção, como quem olha alguém que se acostumou tanto a controlar os ambientes, em que esqueceu que ali, naquela sala, o roteiro não era dele. Muito bem, disse, por fim. Já ouvimos o senhor. Agora quero ouvir quem estava do outro lado da sua naturalidade. Ele se voltou ao oficial de justiça. Por favor, chamem à frente o sargento que fez a abordagem, e o motorista do veículo que quase foi atingido. 2 homens se levantaram do fundo. Um deles, de farda, postura reta, rosto cansado, olhar de quem já viu muito mais do que gostaria. O outro, de camisa simples, barba por fazer, com uma aliança discreta na mão esquerda e um cansaço honesto no rosto, o tipo de homem que acorda cedo todo dia e nunca imaginou pisar em um tribunal na condição de ir quase vítima. Os 2 foram até a frente, um de cada lado. O juiz começou pelo policial. Por favor, diga seu nome e função. Sargento Paulo Ribeiro, Excelência. Polícia Militar, há 18 anos na corporação. Conte, com suas palavras, como foi aquela noite. O sargento respirou fundo, olhou rapidamente para Mateus, depois para o juiz. Era madrugada de sábado para domingo, Excelência. Já vínhamos monitorando a região porque tinha denúncia de racha, som alto, confusão em saída de casa noturna. Em certo momento, recebemos no rádio informação de que um carro preto, SUV, estava passando no vermelho e quase batendo em outros veículos. Ele ajeitou a postura. Avistamos o veículo em alta velocidade, na Avenida Central. Iniciamos acompanhamento. O condutor avançou mais um sinal fechado, fez conversão proibida, até que conseguimos interceptar perto de um semáforo, junto a um cruzamento onde tinha uma família parada. O juiz assentiu. E como foi a abordagem? Me identifiquei, pedi que desligasse o motor, apresenta-se documento e descesse do veículo. Ele demorou. Ficou discutindo, dizendo que não era moleque, que sabia seus direitos, que eu não fazia ideia da repercussão que aquilo podia ter para mim se ele resolvesse ir postar ou ligar para quem devia. Ele teria dito e eu pago o salário de vocês? Perguntou o juiz. O sargento olhou nos olhos dele. Disse, sim. Com todas as letras. E completou dizendo que quem paga manda. Algumas pessoas na sala fizeram um som baixinho de reprovação. Mateus enrijeceu, mas tentou manter a pose. O senhor se sentiu ameaçado? Perguntou o juiz. Não no sentido de agressão física, Excelência. Mas no sentido profissional. Ele buscou as palavras. A gente tá acostumado com o xingamento, com o grito. Mas tem uma coisa que pesa diferente, quando a pessoa quer usar quem é, o que tem, para dizer que a nossa farda vale menos que o carro dela. O juiz anotou. E quanto ao teste de bafômetro? Ele se recusou no início. Disse que não sopraria em brinquedinho de policial. Depois de insistência e explicação da lei, aceitou. O teste acusou índice acima do permitido. Isso tudo está registrado no auto. O juiz virou-se para o outro homem. E o senhor? Seu nome? Ricardo Menezes, Excelência. Motorista de aplicativo. O senhor estava com sua família no carro? Ricardo assentiu.
Sim, senhor. Eu tinha acabado de terminar uma corrida. Minha esposa e minha filha de 6 anos tinham vindo me encontrar para irmos para casa. Eu parei no sinal, vermelho. Ela estava no banco de trás, no cadeirão. A voz falhou um pouco. Aí, do nada, eu só ouvi o barulho do motor alto e vi farol se aproximando muito rápido pelo retrovisor. Sabe quando o corpo inteiro trava? Eu achei que ele não fosse parar. Ele respirou fundo. Ele passou raspando na lateral, excelência. Raspando mesmo. Minha filha acordou chorando. Minha esposa gritou. Eu fiquei com a mão suando no volante. O veículo do senhor foi atingido? Perguntou o juiz. Não chegou a bater, por questão de centímetros. Mas dava para sentir o vento do carro passando. Foi por isso que eu desci e comecei a gritar para o policial parar ele. Eu tava tremendo. E depois? O juiz insistiu. Depois eu parei ali mesmo. Fiquei olhando. Vi o policial tentando fazer o trabalho dele, e ele apontou com o queixo para Mateus, rindo, fazendo piada, dizendo que isso não ia dar em nada. Falou na minha cara: relaxa, campeão. Você não perdeu nada, tá tudo inteiro. Vai trabalhar, que amanhã tem corrida. Mateus revirou os olhos. Tá dramatizando. Murmurou, audível o suficiente para incomodar. O juiz o cortou na hora. Senhor Mateus, aqui não é palco de stand-up. Voltou a Ricardo: como o senhor se sentiu ao ouvir isso? Pequeno, excelência. Respondeu ele, simples. Como se o medo da minha família valesse 0. Como se o carro importado dele valesse mais que a vida da minha filha. O silêncio que se seguiu foi pesado. O juiz respirou fundo. Virou outra página do processo. Tem mais um ponto aqui. Ele folheou até encontrar. Após ser conduzido à delegacia para os procedimentos administrativos, o senhor teria dito na frente de outras pessoas que nenhum juiz decente vai comprar briga comigo por causa de meia dúzia de multas. Procede? Mateus fez um gesto com a mão. Excelência, aquilo ali era conversa de desabafo, na delegacia, todo mundo nervoso. Não dá para pegar cada frase solta. Dá, sim, interrompeu o juiz, firme. Principalmente quando essas frases soltas revelam quem o senhor realmente é quando ninguém está te filmando pro seu Instagram. Mateus encarou o juiz, agora visivelmente irritado. O senhor tá querendo me ensinar quem eu sou? Não. Respondeu o juiz, com calma. O senhor deixa isso claro em cada atitude. Eu só estou organizando em palavras para que o processo entenda. Ele apoiou as 2 mãos sobre a mesa, inclinou-se um pouco à frente. Senhor Mateus, o senhor tem ideia do que significa entrar num tribunal dizendo, ainda lá fora, que não perde para juiz municipal? O senhor tem ideia da gravidade de olhar para um policial, para um trabalhador que quase teve a família atingida, e dizer que o que eles sentem não conta porque no fim o senhor paga e vai embora? Mateus respirou fundo. Excelência, com todo respeito, eu acredito na justiça. Mas também sei como as coisas funcionam. Sempre tem acordo, sempre tem multa convertida em alguma coisa. Eu não sou ingênuo. Eu tenho advogado, tenho como recorrer. Estou aqui disposto a pagar o que for justo. Só não vou aceitar ser tratado como marginal para satisfazer plateia. O juiz o encarou, em silêncio, por alguns segundos. Depois falou devagar. O problema, senhor Mateus, é que o senhor está tão acostumado a achar que manda em tudo e que esqueceu que existe um lugar onde o seu dinheiro, a sua fama e o seu círculo social não compram prioridade. Fez uma pausa. Esse lugar é exatamente esta cadeira onde eu estou sentado. Mateus sustentou o olhar, mas a segurança, por dentro, começou a rachar. O juiz então virou o rosto para o funcionário responsável pelo equipamento de vídeo. Tragam a gravação da abordagem, por favor. Mateus, imediatamente, tensionou os ombros. Que gravação? O juiz não respondeu a ele. Falou com o funcionário. Me informaram que um dos policiais acionou a câmera da viatura durante a ocorrência e que parte da filmagem foi anexada aos autos. Confere? Confere, excelência, respondeu o funcionário. Já está separado. Pois bem. Vamos assistir.
O advogado de Mateus se apressou. Excelência, antes de exibirmos o vídeo, eu gostaria de manifestar que as imagens podem. Doutor, cortou o juiz, sem grosseria, mas sem espaço, nós vamos assistir. Depois o senhor manifesta o que quiser. Aconteceu na rua, em ambiente público, com risco a terceiros. Não há nada de sigiloso aqui. O funcionário ligou o monitor lateral. A luz da tela acendeu, iluminando metade da sala. Mateus engoliu em seco. Ele estava acostumado a ser o dono das câmeras, o diretor dos ângulos, o homem que escolhia o que ia ou não ao ar. Naquela manhã, pela primeira vez, ele seria apenas alguém sendo visto. E ele ainda não sabia, seria o começo da queda da crença mais profunda que carregava. A de que, em qualquer lugar, bastava falar mais alto para mandar em tudo. A imagem abriu com um som de sirene ao fundo. A câmera, fixada no painel da viatura, mostrava a avenida vazia, postes iluminando o asfalto molhado de madrugada. No canto direito, a marcação do horário, 2h46. De repente, os faróis de um SUV preto surgiram pela lateral, atravessando o cruzamento em alta velocidade, ignorando completamente o sinal vermelho que piscava lá atrás. A viatura acelerou. Ouviu-se a voz do sargento. Atenção, veículo preto, placa tal, possível condutor alcoolizado, em acompanhamento. O SUV fazia zigue-zague pela faixa, como se o motorista estivesse brincando de dançar com o carro. Uma outra luz apareceu mais à frente, o carro de Ricardo, parado no semáforo seguinte. Dava para ver claramente quando o SUV se aproximou demais. Pelo ângulo da câmera, a cena era clara, o carro de Mateus passou a centímetros da lateral esquerda do veículo de Ricardo. Tão perto que, na filmagem, foi possível ver o reflexo da luz do farol na lataria branca. Meu Deus, alguém na sala murmurou baixo. A viatura ligou o giroflex, a sirene apitou mais forte. Na gravação, o SUV ainda avançou mais alguns metros antes de finalmente parar no acostamento. A câmera cortou para fora, agora pelo ângulo de um policial segurando o celular. Dava para ver Mateus dentro do carro, relaxado demais para quem quase tinha provocado um acidente. O som do áudio estava claro. Desliga o motor, por favor, senhor, dizia o sargento Paulo. Calma, meu amigo, calma, respondeu Mateus, rindo. Tá nervoso por quê? Quer aparecer para a câmera? Documento do veículo e sua habilitação, continuou o policial, firme. Mateus pegou a carteira com descaso, jogou em cima do painel, sem entregar. Você sabe com quem tá falando? A frase saiu exatamente como o policial relatou. Você não faz ideia do barulho que eu posso fazer se esse vídeo sair errado na internet. Eu pago o salário de vocês. Na sala do tribunal, alguns olhares se voltaram imediatamente para ele. Mateus cruzou os braços, tentando fingir indiferença. Mas o músculo do maxilar tremia. Na tela, o sargento manteve o tom. Senhor, ninguém aqui está preocupando com a internet. Eu estou preocupado com o fato do senhor quase ter atingido uma família agora há pouco. Colabore. Família o quê, rapaz? Mateus inclinou o corpo para fora do carro, visivelmente alterado. Tá todo mundo inteiro ali, não tá? Então pronto. Para de fazer drama pra Bodcon. O juiz apertou os lábios. O vídeo continuou. O senhor se recusa a realizar o teste do bafômetro? Perguntava o policial. Me recuso a soprar em brinquedinho de policial, isso sim. Mateus ria. Faz o papel aí, faz pose pra câmera, fala que repreendeu o empresário, que isso dá like. Isso não é brincadeira, senhor, repetiu o sargento. Se o senhor não realizar o teste, vai responder pela recusa nos termos da lei. Mateus fez um gesto de tédio. Tá, pronto, eu sopro nessa porcaria, pronto. Mas vê se não treme a mão, hein? Se fizer errado, eu processo você e o Estado. A sala inteira viu o momento em que ele pegou o bafômetro com desdém, soprou de qualquer jeito e, quando o aparelho apitou, disse. E, olha lá, deu alto. Que surpresa! Bateu palma lenta. Vocês vão adorar contar essa história no batalhão. Parei o cara da boate tal, me dá uma medalha. A imagem congelou no rosto dele sorrindo, olhos vermelhos, fala pastosa. O vídeo parou ali. A tela escureceu.
Ninguém falou nada por alguns segundos. O juiz recostou levemente nas costas da cadeira, sem tirar os olhos de Mateus. O senhor gostaria de complementar algo, depois de assistir a si mesmo? Perguntou, com calma. Mateus pigarreou. Excelência, eu admito que me extrapolei no tom. Tava sob efeito de álcool, era madrugada, pressão do dia a dia. Eu já disse que reconheço que errei nos modos. Mas ainda acho que isso tá sendo inflado. Não houve acidente, não houve dano físico, eu não quebrei nada de ninguém. Ricardo, o motorista de aplicativo, apertou a aliança. O senhor acha mesmo que o único dano que importa é o que aparece na lataria? A voz do juiz veio baixa, porém cortante. Medo não conta. Trauma não conta. O fato da sua vontade de se divertir quase transformar uma criança em estatística e não conta. Mateus respirou fundo. Medo todo mundo passa, excelência, respondeu, numa tentativa de soar racional, às vezes é exagero. Hoje em dia tudo é trauma, tudo é gatilho. A gente precisa ter um pouco mais de frieza. Os olhos do juiz estreitaram. Frieza, o senhor tem. Falta é responsabilidade. Ele apoiou os cotovelos na mesa, juntando as mãos. O senhor entrou aqui hoje como entra em qualquer lugar, comportando-se como se o ambiente se ajustasse ao seu ego. Falando no telefone ao entrar, usando óculos escuros, chacoalhando a importância de ser empresário. O senhor está tão acostumado a ser o centro de tudo, que qualquer limite parece ofensa. Mateus apertou a língua contra o céu da boca, irritado. Excelência, com respeito, eu sei onde estou. Sei que é aqui quem manda é o juiz. Mas isso não muda o fato de que existe um procedimento. Eu tô aqui para responder por infração de trânsito, não para ser avaliado como pessoa. É impossível separar uma coisa da outra quando o seu comportamento no trânsito é um espelho do tipo de pessoa que o senhor escolheu ser, retrucou o juiz. E é isso que o senhor ainda não entendeu. Ele fez uma pausa breve e virou-se para Ricardo. Senhor Ricardo, depois daquela noite, o senhor teve alguma dificuldade de dirigir, medo, algo assim? Ricardo engoliu seco. Olha, e eu pensei em largar o aplicativo por uns dias. Fiquei com medo de trabalhar de madrugada de novo. Minha filha acordou gritando nos dias seguintes quando ouvia barulho de carro. Minha esposa passou a olhar 3 vezes antes de atravessar qualquer rua. Ele olhou para Mateus. E o que mais dói não é nem o risco em si, excelência. É ouvir alguém olhar na sua cara e dizer, como ele falou, que não aconteceu nada, então segue a vida. Para ele, segue mesmo. Para a gente, fica. A frase caiu como pedra na água parada. O juiz bateu levemente com a tampa da caneta na mesa, pensando. Depois mirou o fiscal de trânsito que estava presente apenas para acompanhar o caso, mas não como parte central. Temos mais ocorrências do Sr. Mateus relacionadas a trânsito nos últimos 5 anos? O fiscal se inclinou para a frente, folheando um relatório. Sim, excelência. 4 por excesso de velocidade, 2 por som alto, 3 por estacionamento em local proibido, 1 por avançar sinal, todas já com multas pagas. Ou seja, concluiu o juiz, não faltou multa. Faltou vergonha. Mateus bufou. O senhor chama de falta de vergonha, eu chamo de vida real. Quem dirige todo dia, quem vive na rua, acaba levando multa. É estatística. Eu não sou o único aqui. O juiz inclinou a cabeça, como quem observa uma criança insistindo num argumento fraco. O senhor está certo numa coisa, não é o único aqui, murmurou. O que o torna diferente não é a multa. É a frase que acompanha cada abordagem. Ele folheou as anotações. Você sabe com quem tá falando. Vai trabalhar. Eu pago o salário de vocês. Não perco para juiz municipal. O senhor repete essas frases como um mantra de proteção. Como se, através delas, pudesse lembrar o mundo inteiro que, nas suas boates, nas suas festas, quem escolhe quem entra, é o senhor. Mateus voltou a cruzar os braços. E escolho mesmo. É meu negócio. Este aqui não é seu negócio, respondeu o juiz, sem pressa. E, pela primeira vez, o senhor está descobrindo que existe uma porta onde não basta ter nome na lista. A plateia mal respirava. O juiz então virou-se novamente para o sargento Paulo.
Desde o dia da ocorrência, o senhor ou sua equipe foram procurados por alguém da defesa do réu? Algum tipo de pressão, tentativa de reajuste? Paulo hesitou, depois respondeu com sinceridade. Recebi ligação de um número particular, Excelência. Se identificou como amigo do Mateus, perguntou se não dava para dar uma aliviada no depoimento, disse que todo mundo sai ganhando se o caso não tomar proporção. E o senhor respondeu o quê? Que meu depoimento ia ser o que aconteceu, nem mais, nem menos. A ligação acabou rápido. O juiz fez uma anotação, mas não comentou. Só olhou para Mateus com mais atenção ainda. O senhor confirma que pediu alguém para interceder junto ao policial? Perguntou. Mateus deu um sorriso enviesado. Excelência, em qualquer situação assim, é normal amigo tentar ajudar, ver se o negócio não vai para frente demais. É instinto de proteger. Não foi chantagem, não foi ameaça. Não. O juiz concordou, com ironia sutil. Foi só mais um capítulo da tentativa constante de controlar tudo ao seu redor. De se achar acima do curso natural das coisas. O advogado respirou fundo, tentando entrar. Excelência, meu cliente está disposto a reparar qualquer dano material, a pagar multa, a participar de curso, a cumprir o que for necessário dentro da razoabilidade. Mas precisamos reconhecer que há um limite entre responsabilização e constrangimento público. A forma como o caso vem sendo conduzido, com exposição em vídeo, descrições morais, pode configurar um. O juiz levantou a mão, cortando com educação, mais firmeza. Doutor, quem trouxe o teatro para a rua foi seu cliente. Ele transformou uma ocorrência de trânsito em palanque de ego. Filmou policiais, fez piada na frente de quem quase atropelou, debochou do medo de uma família inteira. Aqui, o que estamos fazendo é simplesmente colocar holofote na parte da peça que ele não queria que aparecesse. Voltando-se novamente a Mateus, o juiz perguntou. Me diga a verdade, sem rodeio, o senhor teme mais a suspensão da carteira ou o impacto desse vídeo na sua imagem? Mateus não titubeou. A imagem, claro. Carteira eu dou um jeito. Imagem é outra história. Exato. O juiz assentiu. Por isso o senhor está nervoso agora. Não é porque quase causou um acidente, não é porque humilhou um policial, não é porque tratou um pai de família como se fosse um estorvo. É porque, hoje, o show não está sob sua direção. Mateus voltou a se inclinar sobre o microfone. Excelência, o senhor está transformando isso em cruzada pessoal. Eu respeito sua função, mas não aceito ser usado como exemplo para satisfazer a opinião pública ou dar recado para rico. Eu trabalho, gero emprego, contribuo com a cidade. Eu não sou inimigo do povo. O juiz o encarou por um bom tempo, em silêncio. Quando falou, sua voz estava mais grave. O senhor sabe qual é o problema de quem vive cercado por gente que depende da sua boa vontade para não perder emprego, para não ser humilhado na frente dos outros? Mateus manteve o olhar desafiador. Qual é? Ninguém te disse não. O juiz deu a resposta sem hesitar. Ninguém te confronta. Ninguém te coloca limite. E aí o senhor começa a confundir as coisas, acha que fala mais alto porque está certo, quando, na verdade, só fala mais alto porque ninguém teve coragem de mandar você sentar. A frase caiu como um martelo invisível na mesa. Mateus respirou fundo, tentando manter a pose. Mas algo nos olhos denunciava que aquela frase tinha acertado um ponto que o dinheiro não protege. Pois hoje, continuou o juiz, sem mudar o tom, o senhor escuta, talvez pela primeira vez em muito tempo, um não que não dá para comprar. Ele fechou o processo devagar, como quem encerra um capítulo. Não, o senhor não vai sair daqui apenas com mais uma multa que se paga com um Pix. Não, o senhor não vai resolver isso com um jantar, uma ligação ou um camarote liberado. Não, o senhor não vai transformar este tribunal em extensão da sua pista de dança. Mateus apertou a borda do púlpito com força, os nós dos dedos brancos. O juiz respirou fundo. Dito isso, vou proferir minha decisão. A caneta foi parar na mão. O papel certo, à frente. O silêncio na sala ficou tão espesso que dava para ouvir o motor do ar-condicionado. Mas, antes de escrever a primeira palavra, o juiz ainda fez algo inesperado. Senhor Ricardo, o chamou, olhando para o motorista de aplicativo, o senhor ainda trabalha à noite?
Trabalho, sim, excelência. Não tenho muita escolha. É quando mais dá corrida. E o senhor, Sargento Paulo, ainda faz ronda naquela região? Faço, sim, excelência. Todo fim de semana. O juiz então olhou de volta para Mateus. Ótimo. Porque a decisão que eu vou tomar hoje não é só para punir o que o senhor fez. É para garantir que, da próxima vez que alguém exagerar na própria importância, lembre do que aconteceu aqui. Ele inclinou a cabeça, fixando os olhos no réu. O senhor entrou neste tribunal achando que mandava em tudo. Fez uma pausa, deixando cada sílaba pesar. Agora, finalmente, vai aprender quem manda aqui. E, ao levantar a caneta para escrever, todo mundo na sala entendeu que o que vinha a seguir não seria só uma multa qualquer. Seria a primeira vez, na vida de Mateus, em que ele não teria a menor chance de dar um jeito. O juiz apoiou a ponta da caneta no papel, mas não escreveu imediatamente. Ele respirou fundo, como se estivesse escolhendo cada palavra não apenas da sentença, mas da lição que viria junto dela. Antes de formalizar a decisão, quero que o senhor, Mateus, ouça algo com atenção, disse ele, mantendo o olhar firme. A justiça não tem interesse em destruir ninguém. Mas tem interesse, sim, em impedir que alguém continue destruindo o mundo ao seu redor sem perceber. Mateus cerrava os dentes, tentando manter a imagem de autocontrole, mas a tensão no rosto entregava tudo. O senhor passou anos acreditando que regras são sugestões. Que autoridades são obstáculos. Que pessoas comuns são figurantes. O juiz folheou a página final da sentença. Hoje, isso acaba. Ele então começou, enfim, a ler. Considerando o risco real causado por sua conduta, considerando o impacto psicológico sobre as vítimas, considerando a reincidência em infrações graves de trânsito, considerando o comportamento desrespeitoso e a tentativa de manipular agentes públicos, considerando sua explícita falta de arrependimento. Mateus engoliu seco. Determino a suspensão da carteira de habilitação por 18 meses. O advogado abriu a boca, surpreso. Mateus soltou um "o quê?" num sussurro indignado. Mas o juiz continuou. Determino também a participação obrigatória em curso de reeducação no trânsito, com duração mínima de 12 semanas, incluindo módulos de convivência com vítimas de acidente. Mateus balançou a cabeça, incrédulo. Isso é ridículo. Não terminei, disse o juiz, sem olhar para ele. O silêncio se aprofundou. O réu fica ainda obrigado a cumprir 200 horas de serviço comunitário, distribuídas ao longo de 6 meses, em instituições que prestam apoio a famílias de vítimas de acidentes de trânsito. A reação de Mateus foi imediata. Excelência, isso é completamente desproporcional. Isso é perseguição. Eu não matei ninguém. Não bati em ninguém. Isso é um abuso. O juiz baixou o papel. Abuso, repetiu ele, com calma perigosa. Sabe o que é abuso, senhor Mateus? Abuso é acelerar a 2 metros de uma criança dormindo no banco de trás de um carro. Abuso é olhar na cara do pai dessa criança e dizer que não aconteceu nada. Abuso é usar seu dinheiro para diminuir trabalhadores. Abuso é achar que o mundo precisa se curvar à sua vaidade. Mateus abriu a boca, mas o juiz o interrompeu com um gesto firme. E tem mais. A sala inteira prendeu a respiração. O réu deverá comparecer a 2 reuniões públicas organizadas por associações de vítimas de trânsito. E durante essas reuniões, o senhor não irá falar. O senhor vai ouvir. E vai ouvir calado. Mateus levantou o tom. Excelência. O senhor não pode me obrigar a... Posso, sim, cortou o juiz, sem levantar a voz. E estou fazendo. O empresário passou a mão no rosto, furioso. O advogado tentava controlar a situação. Excelência, meu cliente sente que... Seu cliente sente o quê? Perguntou o juiz, finalmente encarando o advogado. Que perdeu o controle. Que não é mais ele quem conduz a conversa. Bem-vindo ao tribunal. Mateus apertou o microfone com força. Isso é pessoal. O senhor está fazendo isso para me humilhar. O juiz inclinou-se para a frente, devagar, até estar quase na borda da mesa. Não, respondeu, pausadamente. Humilhação é aquilo que o senhor fez com cada pessoa que cruzou seu caminho naquela madrugada.
O que estou fazendo aqui tem outro nome, consequência. A palavra ecoou pela sala como um golpe seco. E antes que o senhor tente argumentar novamente que não houve acidente, acrescentou o juiz, quero lembrar-lhe de uma coisa que parece lhe escapar: a justiça não pune apenas o dano. Ela pune o risco. E o risco que o senhor criou foi enorme. Ele se virou para Ricardo, o motorista de aplicativo. Senhor Ricardo, o senhor deseja dizer algo antes do encerramento? Ricardo respirou fundo. Só queria que ele entendesse que aquela noite não foi um detalhe pra gente. Minha filha ficou com medo de carro por semanas. Minha esposa ainda fala que sonha com o farol vindo rápido. E eu fico pensando no que teria acontecido se eu tivesse avançado 1 centímetro. Só um. A vida da gente é tão frágil, e tem gente que trata como se fosse videogame. Mateus desviou o olhar, pela primeira vez. O juiz observou isso atentamente. Depois voltou-se ao sargento Paulo. O senhor deseja complementar algo? Sim, excelência. O policial ajeitou a postura. Eu só queria que ele entendesse que, quando alguém trata a gente como lixo, isso desmotiva toda a corporação. A gente sai de casa para proteger. E ouvir "eu pago o seu salário" machuca. A gente não é acessório de carro importado. A gente é ser humano. O juiz assentiu com respeito. Depois voltou-se para Mateus. O senhor quer dizer algo antes da conclusão final? Era a chance. A chance de mostrar arrependimento. A chance de recuperar um pouco de dignidade. A chance de demonstrar humanidade. Mas Mateus respirou fundo e disse: eu quero dizer que isso vai ser revertido. Tudo. Eu tenho meios legais para recorrer. Não vai ficar assim. A sala reagiu com indignação baixa. O juiz só fechou o processo. Muito bem, disse ele, com uma serenidade que intimidava mais do que qualquer grito. Era exatamente isso que eu precisava ouvir para concluir a sentença. Ele virou a página final. Além das sanções já mencionadas, determino que o réu participará de um programa educacional específico para condutores de risco, com duração mínima de 6 meses, em que trabalhará diretamente com profissionais de resgate, ouvindo relatos de ocorrências reais. Mateus se ergueu, indignado. Eu não vou passar 6 meses ouvindo história trágica. Isso não faz sentido. O juiz ergueu o olhar, implacável. Faz, sim. Porque talvez seja a única maneira do senhor entender que cada vez que pisa fundo no acelerador, alguém pode não voltar para casa. Ele fechou a pasta. E mais uma coisa, senhor Mateus. A voz ficou calma. Calma de quem já viu muita arrogância cair. O senhor entrou aqui achando que mandava em tudo. Hoje, sai sabendo que, enquanto estiver diante da justiça, o único poder que importa é o da responsabilidade. E esse poder, o senhor ainda está aprendendo a ter. Silêncio total. O juiz pegou o martelo. Sentença finalizada. O som do impacto ecoou pela sala. Ricardo abaixou a cabeça, emocionado. O sargento respirou aliviado. O advogado fechou os olhos, derrotado. E Mateus ficou parado, imóvel, como alguém que percebeu, tarde demais, que não existe lista VIP na justiça.